E aí, meu povo, como é que vocês estão? Quanto tempo? Como não tá acontecendo nada agora no programa? Esses últimos 20 dias de programa tem sido marasmo, eu meio que não tenho por que voltar tão frequentemente assim. Mas bom, aí bora comentar e falar sobre as últimas coisas que aconteceram no programa, eliminação e tal, e alguns pitacos a mais que eu quero dar aí sobre algumas coisas um tanto polêmicas. Bom, falando aí primeiro sobre a questão da saída da Solange ainda, a gente tá vendo ela no post, desculpando por tudo que ela fez, as posturas dela lá dentro, tanto no chat BBB lá com o Gil e a outra moça lá, ela já começou a se desculpar, depois na Ana Maria também, na entrevista pra Rádio Globo, toda essa agenda de compromissos que eles têm depois que eles saem do programa, a gente tem visto a Solange dando as desculpas dela e tal. O que é a única coisa que ela pode fazer. Quando você erra num programa, tanto num programa desse de reality show, em termos de postura, em termos do que você falou lá dentro, moral e tal, não tem mais do que a pessoa possa fazer do que pedir desculpas. E isso ela tá fazendo. Só que aí eu tenho que ver cenas lamentáveis, não nesse caso uma postura lamentável, que foi da nossa querida Sônia Abrão, que eu não assisto o programa dela faz um bom tempo, eu não concordo com o jeito que ela comenta, eu acho que ela lincha as pessoas muito mais do que comenta o programa, vira um coliseu, um linchamento moral, que é uma coisa que reality show tem virado com essa questão de torcida nos últimos tempos, onde parece que você tem que destruir a imagem da pessoa e não apenas eliminar ela do programa. Que é uma coisa que até a própria Ana Paula Renault falou da Sônia Abrão, quando ela foi no Link Podcast há um tempo atrás. Olha aí que doideira. Mas mesmo não assistindo o programa dela, eu vi esse vídeo circulando pelo Twitter e pelo Instagram, aí nos cortes, nos famosos cortes que as pessoas fazem o tempo inteiro, e me chamou a atenção. A postura dela, que eu achei lamentável, falando que a Solange ela tá pedindo desculpas, não sei o que, falando de todos os programas e falando isso e aquilo, e pedindo todas essas desculpas, mas eu não acredito, eu acho que ela deveria sumir, sai, a gente não quer ver você, descansa a imagem, não sei mais o que. Muito me espanta uma pessoa como a Sônia, que já teve, mesmo que não fosse um cancelamento na época, porque isso não existia, mas era como se fosse um cancelamento na época. Lembra do caso Eloá e todas aquelas coisas? Inclusive ela chegou a dar uma entrevista dizendo que ela faria a mesma coisa se fosse hoje em dia. E não se arrepende da postura dela na época, porque eu achei outra postura lamentável. Mas para uma pessoa que sofreu um cancelamento na época, de mini cancelamento, digamos assim, querer linchar, invalidar as pessoas agora, e muito mais me espanta ainda uma mulher que tá na mesma faixa etária da Solange, porque a Sônia tem 60 e poucos anos, a Solange vai fazer 70, elas têm uma diferença de idade de, sei lá, 6, 7 anos no máximo. Muito me espanta isso, vindo dela, sabe, que é uma jornalista que se diz muito inteligente e às vezes se mostra muito inteligente, nesse caso infelizmente não foi um deles, mas dela falar isso, da gente dela sabendo, sendo jornalista, sabendo como o Brasil tem uma questão muito complicada com o quanto desvaloriza artistas, viver de arte no Brasil é muito complicado. Para a maioria desses artistas que não são classe A, o topo do status, sabe? Uma galera que já fez muito dinheiro há muito tempo atrás, ou que não trabalha muito com publicidade, não tem imagem, não é uma Grazi, um Cauã, ou qualquer outra coisa que assim. O quão é difícil viver de arte aqui, principalmente para pessoas na faixa etária da Solange, que já não tem mais papéis bons em novela, que é muito difícil serem escalados hoje em dia. Existe um etarismo muito grande no audiovisual brasileiro hoje, que as pessoas estão aos poucos aí tentando combater. Na própria Globo, a gente tem visto em uma ou outra novela agora, por exemplo, a Arlete Salles tem um papel muito bom nessa novela das 9 da Globo, mas é uma coisa que tem sido a exceção, não a regra, infelizmente. Acho que a gente virou um pouco, os diretores de elenco, produtores de elenco, enfim, viraram a cara para os veteranos, infelizmente. Então me espanta essa postura dela dizer que a pessoa tem que sumir, que não... Tudo bem, ela pode não acreditar, aí é aquilo, quando a pessoa pede desculpas, alguns vão acreditar, outros não vão. É a vida, é o jeito que acontece. Agora, você dizer pra pessoa sumir, que você não tá acreditando naquilo, some que a gente não quer ver você, faça-me o favor, sabe? Enfim, achei uma postura lamentável, e mais uma vez aqui, não tô falando dela como profissional, até porque quem sou eu pra falar disso, mas eu tô falando da postura em si, todos nós podemos ter posturas ruins uma vez ou outra, mas essa em específico eu achei pavorosa. Gente, eu não... Se eu falar, ninguém acredita. Se eu falar, ninguém acredita. É impressionante. Às vezes eu tenho às vezes eu tô igual a Shai.
me colocando pra baixo, assim, mas dessa vez com razão. Porque eu estava gravando, eu já gravei esse vídeo antes, meia hora, 33 minutos, onde eu tava falando com a câmera virada pro nada, porque eu esqueci de colocar o flip ali da câmera pra virar, pra usar a câmera virada pra mim agora. E agora eu tava fazendo de novo e eu lembrei. Eu tô regravando esse vídeo que eu já tinha gravado e agora eu lembrei disso. É impressionante. Às vezes a nossa cabeça é um negócio assim, sabe? Meu Deus do céu. O quanto que a mente opera ali, a gente tá completamente desajustado. Mas bom, falando sobre o programa agora, coisas que aconteceram lá dentro de fato, aí os últimos acontecimentos. A Shai foi eliminada ontem, previsível, predictable, já imaginava que isso ia acontecer. Inclusive eu cheguei a acertar a porcentagem de eliminação dela, tava falando com uns amigos aí, eu cheguei a chutar que ia ser 61%. Olha aí, acertei. E o discurso do Tadeu foi muito bonito, eu gostei. E além de muito bonito pra ela, eu achei muito assertivo do que ela foi a trajetória dela lá dentro mesmo. Porque acho que falando sobre a passagem da Shai e o que ele falou, um pouco do que ele falou no discurso, ela não se enxergava, e aí eu não sei, é aquilo, pra quem não acredita que ela é um personagem no caso. Ela não se enxergava como essa pessoa que era digna de estar lá dentro como todos os outros, de que ela não tinha autoestima, ela se colocava pra baixo. Teve poucas vezes onde ela conseguiu ter um ímpeto, e quando ela teve esse ímpeto de dizer o que ela queria dizer e fazer o que ela queria fazer, ela brilhou. Foi lá no começo do programa, algumas outras vezes também. Só que a maior parte do tempo eram aqueles monólogos dela indo no quarto e falando para as câmeras do quanto ela era fraca e uma M, do quanto ela não merecia estar ali, do quanto ela era porcaria e não sei mais o que. E é uma coisa que, quando você, beleza, pra aquela galera que não acredita que ela seja um personagem, você tem empatia, igual eu tive durante um momento. Só que quando aquilo é demais, o público começa a ficar, tá, a gente encheu do saco, a gente já entendeu. A tua narrativa, a tua prerrogativa é essa. Já passou do ponto agora. Fora outras coisas dela que aí caem mais naquele patamar, naquela seara do é um personagem ou não é. Como, por exemplo, ela fingindo que não entendia as dinâmicas do programa, como ela já fez em Sincerão, dela falando que ela não tá entendendo isso e aquilo, que não lembra os nomes das pessoas às vezes, que ela não lembrava o nome do Jonas. É umas coisas que você fica assim, ai, tá bom, sabe? Enfim. Só que ela foi, no final das contas, muito mais aquilo que o Tadeu falou no discurso. É um potencial que acabou não se cumprindo no final das contas. Ela tinha o lado carismático dela, que era muito legal. Quando o Tadeu mesmo usou várias coisas dela. Quando ela tava no primeiro paredão dela, que o Tadeu perguntou, ai, Shai, como é que você tá? Ela falou, pô, tô na merda, Tadeu. Foi engraçado. Hoje mesmo, na Ana Maria, quando ela foi dar a entrevista do eliminado dela, a Ana Maria falou, caramba, Shai, você emagreceu demais no programa. Aí ela, de quase de boca cheia, ainda respondeu pra Ana Maria, eu tô só a cabeça. Ela tem um lado carismático, só que o que ela preferiu mostrar muito mais, e mostrou pra gente, foi essa questão de ficar se colocando pra baixo. Que se for uma coisa dela mesmo, é triste. Eu espero realmente, de coração, que, como uma pessoa que também sofre de autoestima baixa, que ela consiga colocar a cabeça dela em ordem, que seja uma experiência que tenha aberto os olhos dela pra ver o quanto ela é uma pessoa legal e tem muitas qualidades e é muito bacana também, e que o programa dê boas oportunidades pra ela, e ela consiga sair dessa e consiga fazer uma terapia bacana que coloque a cabeça dela em dia. Aí a gente tem também um momento que me chamou a atenção dessa eliminação da Shai. A Gabriela ali chorou muito, ela tava... E eu achei genuíno, porque, cara, dá pra entender. As duas vieram juntas, passaram aquele perrengue lá do quarto branco, eram amigas ali que nunca se soltaram, mesmo às vezes estão em grupos distintos. A Gabriela também percebeu que, pô, a Shai é a melhor amiga dela, as duas estão muito juntas, então se a Shai saiu, ela sabe que a hora dela eventualmente vai chegar também, e provavelmente ela não vai ganhar o programa. Então ali também é uma realização de que você também vai sair, entendeu? De um jeito ou de outro. Então, e a questão psicológica, que eles estão lá dentro, depois de 80 e poucos dias de programa, quase perto da final aí, eu consegui empatizar com ela e eu achei um momento genuíno ali, apesar de eu ter achado que ela estendeu demais essa emoção. Tipo, durou muito. Às vezes eu fiquei me perguntando se o Tadeu ia fazer igual ele fez na eliminação da Bia do Brás, no 24, quando ele teve que entrar pra dizer pra ela dar uma acelerada, porque ainda tinha um programa pra fazer e ela não saía daquela casa nunca. Eu achei que ia acontecer isso com a Shai, mas não aconteceu. Mas o momento que me chamou a atenção aí foi a postura da Ana Paula nessa eliminação. Por quê? Porque a mulher passou a semana inteira, e outros momentos antes da semana também,
acabando com a Shai, aquela mesma coisa que ela faz, que é o modus operandi da Ana Paula. Ela destrói a imagem da pessoa pra fazer o público dela comprar isso e acabar com a pessoa por fora também, e eventualmente eliminar a pessoa. Ela passou a semana inteira destruindo a imagem da Shai, pesando na cabeça da menina, fazendo gaslighting com ela, o que ela fez várias vezes. Que pra quem não sabe, gaslighting é quando a gente faz a pessoa duvidar dela mesma, duvidar do que ela falou, colocar ela, distorcer as palavras dela e fazer ela duvidar de si como um todo, de fato, mas principalmente do que ela falou. Foi o que ela fez sendo tóxica, foi o que ela fez com a Shai, no caso, naquela treta das duas da piscina, lembra? Quando a Shai ela tinha dito que a Shai falou, que confessou naquele momento ali, que naquela treta lá do Sincerão, a Shai tinha admitido que colocou ela lá e o grupo dela de propósito, e a gente viu que não tinha sido isso que ela fez. Ela passou até o VAR. Então, pra você fazer tudo isso com a pessoa, pesar na cabeça da pessoa, depois vir fazer aquela ceninha, chorando, tentando ver, e saiu uma lágrima, então eu bato palma pra ela por isso. Conseguiu fazer sair uma lágrima, mas aí passou a mãozinha na Shai e falou, você é incrível. Pô, agora a mulher é incrível, você chamando a mulher de personagem antes, dizendo que não acredita que a mulher é perigosa, mas agora ela é incrível. Por quê? Eu me perguntei na hora, por quê? E depois pensando, eu acho que foi por duas coisas. Primeiro porque ela viu a cena que teve ali, a cena que eu digo o momento da Gabriela e da Shai, aquele chororô, e aquilo poderia parecer uma coisa muito emocionante pro público, mesmo que a Shai tivesse sido eliminada e tal, com pouca gente ali dentro da casa, e ela viu que todo mundo ficou muito consternado com aquilo, então ela falou, cara, eu não vou ficar de fora disso, porque senão eu vou ser a desumana, a bruxona, a má, não sei o quê, sabe, vou dar margem para as pessoas falarem isso de mim lá fora, então eu quero estar nesse momento, mostrando que eu também sou uma pessoa muito humana, ao contrário do que as pessoas aqui dentro da casa dizem que falam, enfim. E também porque o discurso do Tadeu foi muito acolhedor, foi muito exaltando a Shai. Apesar de falar do porquê que ela saiu e dos erros dela, não foi uma coisa que foi pesada. Deu pra entender que a Shai era querida, pelo menos de algum jeito, pelo discurso dele. Então a Ana Paula sacou aquilo ali e também não ia querer ficar de fora, né? Eu não vou querer ser pesada com uma pessoa que não saiu mal na casa, por mais que eu tenha destruído a imagem dela umas 3 semanas a fio. Aí, bom, a gente teve a prova do líder, que foi uma prova do Betano, eles tinham que posicionar um canhão ali pra tentar acertar as bolas no alvo. Era uma prova relativamente fácil, cada alvo ali valia uma determinada quantidade de pontos. O Juliano acabou ganhando a prova. Eu acho que no final da prova, pra quem viu, minha opinião foi de que a Ana Paula talvez jogou a prova pra ele ganhar ali. Posso estar errado, mas enfim. Tipo, vai, ganha mesmo, sabe? Pra querer ser boazinha, tipo, querer dar alguma coisa pra ele, enfim. Porque ela foi muito displicente no jeito que ela jogou as coisas ali. Não me pareceu que ela estava concentrada quando ela foi nas vezes dela jogar. Mas enfim, ele acabou ganhando o líder. E na hora onde ele vai colocar o VIP ali, inclusive fazendo um adendo antes disso, aqui morre uma das maiores piadas. Que a galera que tá no Twitter aí, eu talvez já tenha visto isso em outro lugar, era uma das únicas piadas que a gente ainda tinha para as pessoas que não estão gostando dessa edição como eu. Que era o fato do Juliano ser um fracasso em prova. E ele sempre falava que ele ia muito bem, não sei o que a próxima ele ia ganhar, e sempre fracassava nas provas. Essa edição tá tão complicada que nem isso a gente pode dar risada agora, porque ele finalmente ganhou uma prova. Ai, que temporadazinha, sabe? Ai, que tristeza. Bom, mas enfim. Aí ele teve que fazer a questão dele do VIP ali, ele tinha só 2 pulseiras. Ele deu a pulseira pra Ana Paula primeiro, e depois, quando ele foi ali dar a segunda pulseira, ele botou a mão na cabeça e falou, ai caramba, eu adoro as duas, todo mundo sabe. Quis fazer uma média, e depois escolher entre a Milena e a Samira. E depois, ainda por cima, não bastasse fazer essa média e essa ceninha, ele deu a entender que ele ia escolher, ele tava pronto pra escolher no Unité. Aí o Tadeu entrou, não, aqui você não vai fazer isso não. Ó, Tadeu, finalmente, uma hora veio aí. Mas aí não deixou ele fazer, a própria Ana Paula falou pra ele que não queria que ele fizesse isso, e ele acabou escolhendo a Milena, fazendo uma cena e dizendo que ama a Samira e não sei o que. Cara, pode ser que ele goste da Samira, assim, enfim. Pra mim, esse menino é artificial em tudo que ele faz, que eu até vou falar disso depois. Mas, naquela escolha do VIP, era uma coisa óbvia, era uma coisa simples. A relação que ele tem ali melhor é a Milena, e ainda ele podia usar, se ele parasse pra pensar mais,
a justificativa de que a Samira acabou de ser líder. Ela acabou de ter todas as benesses do líder, de comer bem, de estar no VIP, de fazer muita coisa. Então ele poderia dar pra Milena, que já tá há um tempo na xepa, sabe? Tipo, sei lá, quase uma semana mais, pra mais, enfim. Ou que teve na xepa durante muito mais tempo. Era uma justificativa muito melhor do que fazer essa cena e dizer que, ó, eu amo as duas, não sei o quê. E falando em cena, é muito o que eles fizeram, que esse grupo deles faz. Porque depois eles ficaram ali, estavam os três no VIP, eles chamaram, ai, vem Samira pra área do VIP, mesmo ela não sendo, porque eles queriam dar um abraço pra mostrar pra todo mundo. E aí quando ela ficou ali quieta no canto dela, ela falou que ela não ia ir, o que eles fizeram? Eles foram ir lá abraçar ela. E aí, ai, Milena falando eternos, ai, eles se abraçando. Gente, cena. Nossa, aquelas cenas que você vê que, tipo assim, olha como a gente é legal, olha como a gente é amigo. A gente tá tentando mostrar isso. Olha, público, vocês estão vendo quanto a gente é amigo? Olha isso. Sabe, filma, tá filmando? É quase como se olhasse pra câmera e perguntando, tá filmando este lindo abraço aqui? Porque teve outro momento também, que é quando ele vai dar pulseira pra Ana Paula, que ele fala, ai, ela foi uma pessoa que me ajuda, sempre me ajudou muito aqui, me deu perfume, me deu isso, me deu aquilo, me guiou na liderança. E ela falou, não, tudo que a gente ganha, você sabe que a gente ganha junto. Então quer dizer que se você ganhar os 5 milhões lá, quando você ganhar os 5 milhões lá no dia 21 de abril, todo mundo ganha junto? Vai ser o discurso ainda? Você vai dividir com eles em partes iguais? Vai dar dividido entre 4 ali? Ah, Ana Paula, faça-me favor, a gente ganha junto. Por mais que você tenha uma amizade, você sabe que é um jogo que no final das contas é um jogo individual. Tipo, óbvio, você tem que ser as tuas alianças, tem que ter as tuas amizades pra emocionar o público, pra mostrar que você tá vivendo o programa, que é uma coisa normal dos seres humanos fazerem amizade em qualquer tipo de situação, terem vínculos ali e tal. Só que tem coisas que forçam. E aí você pode estar dizendo pra mim, ai, Diego, nossa, como você é insensível. Nossa, Diego, como você é amargo, como você diz que a Ana Paula é. Eu realmente acho que ela é amarga. Mas eu me emociono com algumas coisas no programa, como, por exemplo, essa questão do choro da Gabriela ali, apesar de eu ter achado que foi um pouco excessivo, mas eu achei genuíno. Lembrando de outros programas aí, outros momentos que também foram um pouco esquisitos ou emocionantes de ver. A eliminação da Lani, quando ela começa a se bater, muita gente estava se perguntando se era personagem, mas eu fiquei... Foi uma coisa que me bateu na época, porque ela tinha todo um contexto de vir desse concurso de beleza e Miss não sei o quê, e dança, e são... desde muito pequena, e são lugares muito competitivos que incentivam isso das crianças desde muito pequena, então eu acho que ela tem essa cobrança com ela, então ela devia estar se sentindo mal de estar saindo muito perto da final ali, mas enfim, com coisas de outra edição, mas só para dar exemplos. A gente consegue se emocionar muito nesses programas, mas tem outras coisas que passam do ponto e você vê nitidamente que é uma forçação de barra. Como eu falei, quase como se eles olhassem pra câmera e perguntassem, tá filmando aqui o nosso momento emocional? É exatamente isso. É um jogo individual, não tem essa de a gente ganhar tudo junto, porque vocês não ganham tudo junto. Você ganhou a prova X, ele ganhou a prova Y, ponto. Sabe? Porque é aquilo, você vai dividir o dinheiro com ele no final, então, se vocês ganham tudo juntos? Não dá, desculpa. Aí a gente tem a formação do paredão, a Gabriela acabou voltando solta e salvando, pelo menos temporariamente, a Samira, porque a gente viu o que aconteceu depois. E aí o resto da casa se dividiu entre 3 e 3. 3 na Marciele e 3 na Samira. E o Juliano, obviamente, desempatou votando na Marciele. Óbvio, ele não ia indicar a Samira. Só que, mais uma vez, ele quis fazer uma médiazinha ali no discurso da indicação dele, por exemplo, tanto quanto nessa hora do desempate. Porque ele falando que, aí focando no discurso de indicação, ele falando, ai meu Deus, eu tenho motivos pra indicar todas elas, mas hoje eu vou indicar a Jordana, porque a Gabizinha acabou de voltar acabou de ter a perda da Chay, ela tá muito emocionada do sofrimento dela, e a Marciele acabou de voltar do paredão comigo, então eu tenho que indicar a Jordana, e depois ele deu outros motivos ali. Só que, cara, você fala mal da Jordana, você sabe que a gente sabe, a gente vê o programa, que você não gosta dela, que vocês têm atrito, que você tem motivos pra indicar ela, porque você fala mal dela o tempo inteiro com o teu grupo ali. Porque era muito mais nobre dele se ele chegasse e dissesse, estou indicando a Jordana por causa disso, isso, daquilo. Ele ainda fala no discurso de indicação que ele não tá tentando fazer média, mas qualquer pessoa que tem bom senso viu que ele tá fazendo média. Que inclusive esse é um dos pontos que eu detesto no Juliano, que eu não consigo gostar dele. É um menino totalmente artificial em tudo que ele faz lá dentro. Eu não acredito nessa grande amizade dele com a Ana Paula e com a Milena. Pra mim, ele tá ali com elas também por ele ser uma pessoa que é cabeça fraca,
como a gente viu lá no começo do programa. Eu lembro muito dele sentado com o Brígido, quando ele tava perto daquelas pessoas ali ainda, Brígido, Capetinha, enfim, aquele grupo. Eles sentados depois de uma prova do líder e falando, uau, cara, os discursos de coach do Brígido. Uau, cara, meu Deus, as pessoas têm que te ouvir, o que você fala é muito bom, não sei o quê. E depois corta pra ele comemorando a eliminação do Brígido e ele já tá do lado da Ana Paula e virando só um papagaio dela e da Milena, principalmente dela. Porque nenhuma postura que saia dele é dele. É tudo sendo papagaio de alguém ou comprando brigas de alguém, sabe? Não tem nada orgânico dele ali. Então tudo que vem do Juliano, pra mim, é muito pra montar essa imagem de menininho bonzinho, menininho de ouro. Olha como ele é fofo, olha como ele é sensível, olha como ele é doce. Nossa, olha como é um homem educado, gentil e blá, 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 blá. É aquilo, é quando deixa de ser uma coisa genuína pra ser uma coisa artificial e forçada. Eu não consigo achar nada que o Juliano faça verdadeiro. E esse momento, por exemplo, da indicação, onde ele poderia ter simplesmente chego e indicado a Jordana porque ele tinha os motivos dele, só que ele preferiu fazer essa cena, é um dos motivos que ilustra isso pra mim, do porquê que eu acho ele artificial. Aí a gente teve o contragolpe da Jordana, e quando o Tadeu anuncia que ela tem direito ao contragolpe, eu achei muito engraçado, eu dei risada. Porque ela se sentiu, ela tava na cadeira falando assim, ai, Tadeu, nossa, que coisa boa de ouvir, não sei o quê. Porque ela tava louca pra indicar a Samira. Quem viu a festa viu que elas se estressaram com a Samira mais uma vez, a última festa. No sábado, a Samira também começou a usar a única arma que ela tem, que ficar chorando o tempo inteiro. Quando ela tá sendo confrontada e colocada contra a parede, ela vai e faz isso, enfim. O de sempre da Samira. Mas aí ela falou que a Samira é falsa, que a Samira faz um jogo de leve trás, que ela tá aqui e tá lá ao mesmo tempo, porque ela ficou muito tempo no quarto delas também, não só interagindo, mas ali construindo pontes e alianças, o que contradiz um pouco a postura do próprio grupo dela. Enfim, e nesse discurso dela mandar a Samira pro paredão contra golpe, ela também acabou expondo pra mim uma das maiores hipocrisias e incoerências da Ana Paula, quando ela foi falar não só da Samira, mas do grupo delas ali. Porque ela disse que a Ana Paula condena todo mundo que não é do grupo dela, que faz alguma coisa, e nesse caso foi perto do que a Samira fez ali. Se a pessoa faz a mesma coisa e não tá no grupo dela, aí ela diz que é jogo sujo, é jogo baixo, tá caçando enredo, tá fazendo não sei o quê. Aí é uma coisa condenável. Quando alguém do grupo dela faz a mesma coisa, e nesse caso é a Samira que tá em questão, aí ela diz que, ela fala o que ela falou da Samira, que é uma menina confusa, aí ela diz que a pessoa é ingênua ou alguma outra coisa. Aí ela coloca como se fosse uma coisa tipo, ai, sabe, coitadinha da pessoa. Mas o resto são uns monstros, umas pessoas que jogam sujo. E a Ana Paula ficou quieta. Ela só falou não é isso não, mas não que conseguiu rebater. Então ela sabe que é verdade que ela faz, que é uma pessoa muito hipócrita. Enfim. Aí teve uma batidinha de boca das duas ali, a Milena se enfiou no meio, e a Milena chamou a Jordana de capeta. Ai, tia Milena, né? É impressionante. Chamando as outras de capeta, de vagabunda, de vaca. Olha que coisa, que menina iluminada, tia Milena, enfim. E aí a Ana Paula falou pra ela, não chama ela assim, não sei o quê, que pode pegar mal com o público aqui fora. E depois ela falou pra passar pano, ela falou assim, e a Milena nem falou, isso que ela falou de coisa ruim, num sentido literal, sabe? Ana Paula, faça-me um favor, né? E falando um pouco do que eu acho sobre esse paredão em específico, cara, eu acho que esse é um dos únicos paredões até agora que não vai ser previsível, porque as enquetes estão muito... Uma coisa tá assim, outra coisa tá assim. No Twitter a Samira tá saindo, e Twitter e Instagram são dois lugares que a gente viu que tem acertado muito, porque Twitter é onde tá uma grande parte da torcida da Ana Paula, e o Instagram a gente se concentra no sofá hoje em dia, a maioria tá tudo lá. E o Instagram é a rede que tem mais previsto e tem acertado maior quantidade de resultados, assim, alguns até com uma precisão bem assustadora, assim. E lá a Samira tá muito queimada, meu Deus do céu. Porque a galera realmente ficou muito cabreira com esse negócio da falsidade dela. Principalmente em relação à Santa Ana Paula, mas enfim. Então por isso eu realmente acredito que a Samira saia. Porém eu acho que vai ser com uma porcentagem bem pequena em relação à Jordana. Eu acho que ela não passa de uns 52. Quem sabe a Jordana fique com uns 47, 46, alguma coisa assim. Eu acho que não vai passar de uns 6, 7, 8% a diferença entre as duas. Com certeza menos de 10.
Mas é um paredão que também, pra mim, ao mesmo tempo onde ele tá acirrado e disputado, porque tem duas pessoas com muita rejeição ali, ele é um paredão que também é... Sabe, tipo, não... beleza, a gente já tá no final do programa, mas ele não acrescenta em muita coisa. Porque a pessoa que ficar provavelmente vai ser uma das próximas eliminadas. Se a Jordana ficar e ela não ganhar uma liderança, ela vai pro próximo paredão, ela vai ser eliminada no próximo paredão. Porque daí não vai ter Samira pra disputar a rejeição com ela da torcida da Ana Paula e do sofá. E se caso a Samira fique, pode ser até que ela se escape de ir pro próximo paredão. Só que o próximo paredão que ela for, ela com certeza vai sair. E vai sair com uma rejeição, uma porcentagem bem maior do que aqui. Porque aí não vai ter Jordana pra disputar porcentagem com ela. Já que a Marciele, por exemplo, teve quase a mesma porcentagem do Juliano nesse último paredão com a Chay. Então a Marciele não vai ter uma rejeição muito absurda quando sair. Ou seja, a Samira tá lascada. Por isso que eu digo, é um paredão que não muda isso muito. Até o que tem pra acontecer no programa agora. Porque falando mais do programa em si, esses últimos 20 dias, cara, é um marasmo. O programa tá extremamente... Além do marasmo, o programa tá extremamente previsível. A ordem de eliminação é previsível. Agora vai sair uma das duas, depois provavelmente vai sair a outra, depois sai a Marciele, aí depois sai a Gabi, e por último, o último eliminado muito provavelmente vai ser o Boneco. E aí a gente vai pra final previsível de Juliano, Milena e Ana Paula, onde é mais previsível ainda que a Ana Paula vai ganhar, a Milena provavelmente vai ficar em segundo, já que é um voto no amor e a rejeição dela não vai contar tanto, e o Juliano vai acabar em terceiro, como o Fiuk, que não fez porcaria nenhuma na temporada, pelo menos o Fiuk teve momentos engraçados, coisa que o Juliano não teve, mas enfim. Ou seja, não tem mais nem treta pra acontecer lá dentro, sinceramente, a não ser que seja no próprio grupo da Ana Paula, e a gente meio que já teve essa treta entre a Samira e o Juliano. A não ser que a Milena vá pra cima da Ana Paula de algum jeito, mas não acho que vai acontecer. Se não aconteceu até agora, faltando menos de um mês, agora 2 semanas pra acabar o programa, acho que não vai acontecer mais. Então, sabe, chato, não tem mais muito o que acontecer lá dentro. E o último ponto que eu tenho pra falar aqui é sobre... Hoje é segunda, e segunda geralmente a gente tem o Sincerão, mas... A gente sabe que, por exemplo, semana passada, ao invés de ter o Sincerão, teve a ação da MRV pra dar apartamento pra mais alguém, a ação de patrocinador. Essa semana eu acho que talvez eles coloquem o Sincerão, mas se eles colocarem vai ser uma coisa muito levinha, tipo, final de temporada, sabe? Quando eles deveriam aproveitar certas tretas que estão acontecendo ali na casa e até pra acender um fogo nesse grupo da Ana Paula, pra ver se eles brigam uns com os outros, já que o resto da casa não tem mais chance, tá tão previsível, pra ver se pelo menos a gente tem algum resquício de enredo ali acontecendo, alguma coisa nova entre eles. Mas eu duvido muito que eles vão fazer isso, sinceramente. Não me surpreenderia em nada se tivesse mais uma coisa de patrocinador ou se fosse algum joguinho bobo aleatório, sinceramente. Então, bom por enquanto é isso. Como eu falei, como não anda acontecendo nada, e a gente não tem muito enredo, muito do que falar, não sei quando que eu volto. A frequência caiu muito agora no final da temporada, porque o programa também não tá ajudando. Então, volto qualquer hora aí pra comentar sobre as próximas eliminações, já que tá em modo turbo mesmo, então pelo menos nesse sentido a gente tem coisa acontecendo no programa. Vejo vocês na próxima e fui!